Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Faz a Conta Arquiteto e eu vou contar um pouquinho do que a gente está construindo aqui para vocês, junto com a Luciana Malek, que já está aqui do meu lado, mas deixa eu contar um pouquinho o que é. A gente estava um dia conversando, tentando entender como que a gente poderia mostrar mais para o mundo o que a gente conversa muito sobre como é os primeiros passos do arquiteto, como é que é as coisas que passam ali no dia a dia, que é a coisa quando você é um empreendedor, como é que você sofre, como é que você resolve, como é que são as finanças, tudo mais. E a gente falou, cara, acho que a melhor forma possível de fazer isso é a gente montar um conteúdo semanal que a gente consiga disponibilizar e converse com quem já está vendo, que já está acompanhando a gente, de como melhorar. Então, esse é o Faz a Conta Arquiteto, o nome vem exatamente de um pouquinho do meu mundo, que é financeiro, depois eu conto um pouco mais com a vida da Lu, que vai falar um pouquinho mais. A Lu, se apresenta para a gente, explica quem é você, como é que funcionam as coisas com a Lu. Olá, gente, eu sou a Luciana Malê, eu sou arquiteta e há 6 anos eu trabalho auxiliando arquitetos a desempenharem melhor nossas carreiras. Então, eu trabalho com processo de mentoria, coaching, consultoria, onde a gente sempre olha para a pessoa e entende como é ela ali, nas características dela, no universo dela, nos desafios que só ela tem, ali no mercado onde ela está inserida, enfim, no universo dela, como é que ela pode buscar melhores resultados. Boa. Quem tem que acompanhar a Lu no Instagram dela, que faz todo sentido, é super legal. Deixa eu me apresentar um pouquinho. Eu sou o José Guilherme Corrêa, mas todo mundo conhece como Zé, então fiquem à vontade de me chamar de Zé. Eu sou consultor financeiro há quase 10 anos, tenho 8 anos e alguma coisinha, já trabalhei em mais de 70 projetos de estruturação financeira e tem 2 anos que eu estou num projeto super legal, que está até aqui no meu nome, que é Manda para o Financeiro, que a gente entendeu que o mercado era extremamente complexo de fazer o financeiro dos pequenos empreendedores, a gente construiu uma plataforma, uma forma de resolver esse problema, terceirizando completamente o financeiro. Inclusive, vou interromper para falar que sou cliente, mas enfim. Foi aí que a gente se encontrou. Aí que é o ponto de conexão entre a gente, que virou uma amizade super legal. Eu vendendo para Lu o Manda. Hoje a gente tem muita conversa junto. Lu, por que é o Faz a Conta do jeito que você imagina? Por que é Faz a Conta Arquiteto? Então, porque, bom, a gente começou essa história aqui porque cada vez que eu e o Zé temos que fazer uma reunião de trabalho, primeiro ele me vendendo o serviço dele, depois, enfim, algumas sequências, é sempre uma conversa muito, muito rica de informações, tanto do meu lado quanto dele. Então, a gente sempre contribui muito. E num desses momentos a gente falou, puxa, já está gravando essa reunião aqui porque tinha muita coisa legal. E eu trabalhando com arquitetos, né, nesse tempo todo, eu entendo muito da necessidade dessa questão, dessa desorganização financeira, esse abismo que tem entre um escritório e uma empresa mesmo de arquitetura. Então, existe muita desinformação ainda, existe uma demanda gigante da gente trabalhar questões financeiras, e então daí surgiu como é que a gente pode chamar isso aqui, Zé? Não é mais Vamos falar de live? É o um quê? programa. Um Um programa. programa? Então surgiu este programa aqui para a gente ir esclarecendo algumas questões, e a gente está começando, esse é o nosso primeiro, indo lá para a base, né, para o começo, como é que a gente cria uma empresa, como é que a gente começa esse negócio, não é, Zé? Lu, quando a gente está falando, você levantou de primeiros passos, que é o primeiro episódio, então é sempre bom falar do início. Quais que são os pontos que você entende que são assim, cara, eu quero me transformar num baita escritório, quais são os primeiros pontos, ou os pontos principais que eu tenho que olhar hoje, sempre manter ele ali perto de mim para poder fazer meu escritório, sair de acabando de formar, ou estou no início da minha empresa, ou no início da minha carreira, como é que eu faço para virar um grande arquiteto ou um grande escritório? Como é que eu faço isso? Uhum. É muito comum que as pessoas comecem a empresa para solucionar um problema pessoal, do tipo, não tenho emprego, eu preciso desenvolver aqui, estou formada, eu preciso, enfim, minha vida tem que andar, preciso, não tem trabalho, eu preciso fazer alguma coisa. E, na verdade, uma empresa, ela não pode nascer com esse propósito. A empresa, ela tem que nascer para solucionar algum problema de alguma outra pessoa. Então, acho que a primeira coisa é entender o que a minha empresa, o que eu estou propondo aqui. Eu estou propondo solução para quê? E aí isso vai começar a definir alguns nortes, que aí a gente vai ter que pensar, né? Dessa intenção que eu tenho, desse problema que eu identifico aqui no mercado, eu identifico que eu posso ser solução dessa e dessa forma. Olhar para si. Eu tenho as características para ser essa pessoa, para ter esse posicionamento, para fazer esse serviço, esse produto, como isso combina comigo ou não. E aí entra muito no trabalho, né? Que é isso que a gente faz, a gente entende esse norte, para onde é que a gente está indo,
e o que a gente tem que fazer para que isso seja uma realidade na vida das pessoas, dos arquitetos. Lu, você falou de vários pontos interessantes, principalmente de se entender e tal, dos primeiros passos. Quais são os 4 pontos que você acha mais importante que ele tem, que é o recém-formado ou que já está no início da carreira ali, olhar o tempo inteiro? Sim, então acho que a primeira coisa é essa questão de entender o propósito da empresa, né? Eu estou propondo o quê? Estou solucionando o quê? Estou mirando para onde, né? Segunda coisa, precificação. O que mais tem são arquitetos jovens, recém-formados, que aceitam valores muito baixos por projeto, em remuneração de projeto, por desinformação, por inocência, enfim, por não saber direito ali o que está fazendo ou como se destacar no mercado. Então, vou cobrar baratinho aqui para conseguir projeto, para conseguir portfólio. E isso é aquele tiro pela culatra, sabe? Aquela coisa que não funciona. Quando a gente faz isso de jogar o preço do nosso serviço lá para baixo, isso agora, no primeiro momento, até pode fazer sentido, mas que não faça, mas a longo prazo isso é muito ruim para o todo, né? Porque enquanto tem uma pessoa ali cobrando muito baixo por um serviço, ele está concorrendo com alguém que já sabe como se cobra, já sabe o tamanho do seu trabalho, já domina, já tem propriedade sobre aquilo que está fazendo e o valor que aquilo tem. Então, para a classe como um todo, é muito prejudicial não saber precificar. E se a gente começa a precificar desde o primeiro projeto, direitinho, entendendo tempos, prazos, complexidade, outros valores envolvidos, valores agregados, a gente consegue criar uma carreira sólida. E eu tenho alguns casos de alguns clientes novinhos que pegaram, assim, entenderam essa questão e criaram uma carreira sólida em função disso, com preços adequados, preços justos. Legal. E os outros 2 pontos? Falou 2 agora, mais 2 pontos Bom, que a gente... essa questão da precificação, ela é vinculada a finanças e administração, né? Entender esse global aí da empresa, custos envolvidos, terceirização, prolabore, enfim, entender a parte administrativa financeira, que é onde acho que você vai ter muita informação para nos trazer nos próximos episódios, não só Esse hoje, daí mas fica nos próximos comigo. episódios. Não tem como a gente fazer uma empresa sem pensar por isso tudo, né? Tem um último ponto também que acho que é o vender, né? Parar de vender é o início da morte, né? Então você tem que estar vendendo sempre, não pode parar. Acho que quem está no Sim. início acaba tendo um pouco mais de medo de botar a cara para bater, mas não pode parar de Sim, que vender, né? isso linka muito com o meu quarto ponto, que é sobre o networking e captação. Arquiteto gosta de ser um pouquinho artista, e que não gosto de vender, não tenho esse talento, não sei, tarará, o que eu vou fazer para mostrar o meu trabalho. Isso é super necessário. Não tem como a gente ser artista, mostrar a nossa arte, se as pessoas não estão nos consumindo, não estão nos conhecendo. Então, a gente precisa, todo mundo. Não existe ter uma empresa, não existe ter um negócio se a gente não estiver trabalhando em networking e captação. Venda faz parte, por mais que doa, por mais que pareça difícil nesse momento, depois o jogo vira. Aí tem até um caso muito interessante para contar de uma pessoa que odiava vender, odiava, tinha pavor disso, e hoje gosta, leva como um jogo mesmo. Então, se eu conseguir, todo mundo consegue. Eu tenho uma história parecida. Eu sempre fui muito técnico, muito de adorar resolver minhas coisas, porque eu fazia rápido, entregava o banho, mas daí era só para mim, né? Daí ficava difícil de vender. Aí tenho consultoria que eu tenho tem quase 8 anos, então a consultoria me fazia vender. Então, porque, tipo, se eu não vendesse, não tinha ninguém para entregar. E no início eu era o único sócio. Daí, pô, não tinha mais ninguém para fazer. Então foi um jeito que é. Mas vamos aprofundar no primeiro pontinho que você falou, para a gente poder entender mais por dentro, tá? Quando você fala assim, qual é o propósito, o problema que a gente tem que resolver, como é que acontece isso normalmente? Tipo, o arquiteto, ele abre, ele começa a fazer os projetos, mas porque não arrumou um lugar para trabalhar, ou ele, cara, não me adaptei, quero fazer meu próprio. Como é que é esse processo inicial ali, para falar assim, não, eu quero fazer isso, não quero entrar no escritório de ninguém, eu quero fazer o meu próprio. Como é que é isso? É complicado, Zé. A gente vive uma realidade de poucos escritórios bem estruturados, com uma remuneração bacana, com plano de carreira. Então, na verdade, a gente tem muito pouco emprego.
Então, quando a gente tem empregos, são empregos que suprem até 1, 2, 3 anos de formado. Em termos de remuneração, não só remuneração dinheiro, né, que é super importante, mas também remuneração emocional, de a pessoa sentir que está crescendo ali, que está agregando, enfim, de ter o salário emocional também, que é uma coisa que está sendo falada mais agora. Então, a gente tem um cenário ruim, que obriga as pessoas a empreender. E aí a gente tem um grandíssimo problema na arquitetura. As pessoas, elas não empreendem por vocação, por paixão, por identificar um problema e ser solução. É porque, se eu não empreender, eu não tenho onde trabalhar, ou vou trabalhar ali ganhando um valor muito baixo. Então, isso obriga as pessoas a empreender. Já começa errado. Tá? E aí, muita gente, hoje em dia, faz um logo e abre um canal no Instagram, e aí pronto, nasceu um escritório. No meu tempo, eu sou um pouquinho mais antiga, a gente fazia cartão, até aqui, ó. Tem o meu primeiro cartão aqui de lembrança de quando eu fiz a Casa Cor, eu ganhei. No meu tempo, a gente fazia o logo, fazia o cartão, mandava rodar e pronto, agora eu tenho um escritório. Nada mudava, não tinha um plano de nada, não tinha uma tabela, uma planilha, nada, mas tinha o logo, tá rodando. E hoje eu vejo isso se repetir, só que no Instagram. Isso não é criar uma empresa, isso é criar um cartão, um canal um perfil numa No rede máximo, social. criou identidade visual. Exatamente, e isso faz parte, claro, é importante, mas quando a gente está falando de empresa, isso é 5% do que importa, né? Do global ali, do que importa. Então, tem muita... não tem estrutura nesse meio. Estou aqui fazendo, aí eu fecho um projeto da prima, do vizinho, do não sei quem, vai surgindo projetos e a pessoa vai fazendo. E aí a gente tem algumas questões do tipo, eu odeio arquitetura de interiores. E a arquitetura de interiores é o projeto que bate na porta. Pouca coisa bate na nossa porta, assim, do nada, mas projeto de interiores bate. Porque sempre tem um vizinho, uma prima, um familiar, então isso realmente acontece. E só que a pessoa, se ela não tem vocação para fazer design de interiores, é um verdadeiro, olha, é um sacrifício fazer. É muito difícil, é muito ruim, porque a pessoa tem que gostar, é muito detalhe, é muito relacionamento humano. Então, se a pessoa não gosta daquilo, ela tem muita dificuldade em fazer. Então, a pessoa ela já começa numa área que ela não gosta, ela não sabe muito bem como precificar, pergunta para os colegas, aí ninguém fala nada sobre o dinheiro, né? Não sei como é que é nas outras profissões, mas na arquitetura ninguém fala nada. Então, a pessoa se vê ali perdida, querendo fazer, querendo mostrar serviço, mas totalmente desorientada, sem planos, sem saber que tipo de arquitetura quer fazer, que tipo de projeto quer fazer, para quem que ela quer comunicar, quais são as suas características que combinam com isso. Falta muito essa autoinvestigação, assim, no global, no geral, falta essa autoinvestigação e investigação do cenário também, né? Onde é que eu estou inserida? Isso aqui combina com a minha cidade, que eu quero fazer, tem mercado aqui, tem mercado, enfim, falta estudo, falta profissionalizar a coisa. Eu gosto de falar que muitas vezes quando acontece coisas parecidas assim, a pessoa bota a culpa nela, né? Fala assim, não nasci para empreender, não é para mim isso, não quero, mas é que na verdade tem um processinho que tem que ser feito ali, eu quero fazer arquitetura de interiores, daí eu chego num local que é tipo, tem um PIB muito baixo ali, então, mas eu quero fazer de luxo nesse lugar de PIB baixo, claramente não vai dar certo. O que você falou de entender melhor o mercado, às vezes quando você entende melhor o seu todo, né, entende quem é seu cliente, no comercial tem um chamar ICP, né? Tipo, cara, quem é a pessoa certa para eu vender, quem é que eu quero buscar. Se você nem sabe Sim. quem é essa pessoa, que é extremamente difícil encontrar a primeira vez, né? Mas assim, se você não tiver planejado nada, aí vai ser impossível, não vai ser nem difícil. Uhum. Quando você começa a encontrar ela, saber como ela convive, daí tem nomes bonitos, né? Que tem o brand persona, tipo, quem é meu buyer persona, como é que eu vou vender para aquela pessoa. Quando você começa a acertar isso, você começa a brilhar o olho que o vender, a empresa começa a existir, né? Tipo, as pessoas começam a te ver como empresa, não como solução. Não como uma pessoa que faz um negócio bonitinho, mas ela deve ser caro. É aquele negócio de distanciamento, você começa a comunicar. Sim, e sabe que você falou isso agora, né, de fazer uma coisa cara, a gente não tem muita cultura de arquitetura no país.
Isso é muito triste, porque tem muito arquiteto e tem muita demanda por habitação, e não só habitação na construção civil, mas de arquitetura comercial, arquitetura de interiores mesmo, tem demanda, mas as pessoas não sabem muito bem sobre isso, porque não tem cultura. E bem ou mal, há anos, desde que o Brasil foi descoberto, se constrói, o pedreiro constrói de qualquer jeito, e a maioria das coisas não cai. Então, isso não nos ajuda nesse mercado. As pessoas estão habituadas a fazerem do seu jeito, fica ruim, fica. Sabem que pode ser melhor? Não sabem. Não entendem como o arquiteto vai atuar nisso, não fazem ideia sobre gastos, custos disso tudo. Arquiteto é caro, mas caro quanto, né? O que é caro? Às vezes pode ficar mais barato, né? Usando o material Sim. certo. Você não precisa usar Sim, com certeza. dobrar o tanto de material. Às vezes, tipo, pensei, o nosso arquiteto pode planejar melhor e ficar mais rápido e mais Sim, barato. uma obra bem planejada, ela é uma obra mais barata. Então, o segundo ponto que você falou é estratégia de precificação. Sim. Existe muito uma brincadeira que preço é posicionamento, preço é estratégia. É assim também na arquitetura? Como é que é isso nesse mundo? Com certeza. O preço, para mim, na verdade, eu considero a venda, né, o meu cliente vendendo como a conclusão do nosso trabalho. Né? Então, a gente vai estar vendendo quando o nosso cliente percebe valor naquela nossa proposta de trabalho. E isso pode valer 5, 10, 15, 50, 5 milhões. Depende de que eu estou falando para quem. Então, como é que eu estou sendo percebida como solução? Né? Eu tenho, sei lá, eu estou aqui dentro do meu escritório, onde eu tenho água, e alguém vai me oferecer uma garrafinha d'água, não tem valor para mim nesse momento. Eu estou na rua, acabei de correr, estou morrendo de sede, tem um outro valor. Estou no deserto há 2 dias, sei lá se você resiste a 2 dias, mas enfim, estou no deserto, o valor é outro. Então, estou dando exemplos meio extremos aqui, mas o valor está muito relacionado à percepção de valor. Eu dou valor para aquilo que eu leio como valor, que eu leio como importante, como interessante, como solução, como relevante. E aí entra o papel do arquiteto de fazer o seu dever de casa e contar para as pessoas o que é o seu trabalho, mostrar de si, nessa parte do último ponto ali, né, já trazendo um pouco agora, do networking, da captação, eu posso ser a pessoa mais qualificada do planeta. Se eu não contar isso para os outros, ninguém vai adivinhar. Eu posso fazer o melhor trabalho do mundo. Se eu estiver trancada aqui no meu escritório, sem comunicar com ninguém, ninguém vai descobrir que eu sou essa maravilhosidade toda. Então, por melhor que você seja, por mais técnico que seja, sem comunicar isso, a gente não vai longe. Já podemos mandar um abraço pro Pedro da Cobogó já? Podemos. Eu tô muito desse ponto. Assim, tenho uma máxima, né, assim, no empreendedorismo, principalmente de startups, você parou de vender, tipo, reduziu suas vendas, tem algo muito preocupante, porque você vai começar a reduzir o tamanho da empresa. Como é que... Mas, assim, é o medo de você vender demais, não conseguir entregar? Como é que é essa vida ali? Tipo, porque você pensa em negócios que são mais escaláveis, você pode vender, vai vendendo, você não vai ter tanto esse medo. Mas quando você pensa em negócios mais artesanais, mais que você quer entregar, mais o espírito que a pessoa está querendo, como é que é um negócio que você vai gastar mais tempo em cada um desses projetos, né? Como é que é isso? Assim, existe esse medo de vender demais e, cara, como é que eu vou entregar isso? Existe, e existe mais como uma crença limitante do que como um problema, não que o problema não seja real, mas é muito mais bloqueios que as pessoas colocam, que aí entra muito a minha parte de coach mesmo, da pessoa, mas se eu fizer isso aí vai vir muita gente, tipo assim, vou fazer uma ação que vai trazer um movimentinho, assim, ela já vê, nossa, aí vai lotar minha agenda, eu não vou conseguir atender todo mundo. Ai, por medo já nem faço, porque não vou conseguir lidar com o sucesso, a fama que vai aparecer. Então, tem muito medo de dar errado, mas também tem muito medo de dar certo. E aí entra essa parte do personalizado do que eu faço, que é entender, Zé, da tua situação aí, o que vai dar de bom, o que vai dar de ruim, quais são teus medos, quais são... Enfim, de entender na pessoa, porque cada pessoa é muito diferente. Tem pessoas que chegam aqui que nem foguete, tipo, eu quero crescer, quero ser grande, quero dar certo, o que eu tenho que fazer.
mas tem gente que também está ali lutando contra demoninhos internos aqui, porque teve uma educação financeira mais da escassez, mais travado, enfim, questões familiares e envolvendo dinheiro trazem muitas travas, muito medo da pessoa despontar. Então, a gente olha muito para o lado individual para entender como é que a pessoa pode ali, na realidade dela, desempenhar melhor, e quando o problema existir, quando a agenda lotada for um problema, aí a gente lida com o problema. E aí a gente faz o quê? É um problema ótimo, né? Amplia prazos, aumenta o preço, fecha a agenda, enfim, começa a estruturar isso. Mas a gente lida com o problema quando ele é problema, a gente não pode ficar com medo daquele problema, que vai acontecer, e aí... Ainda, o problema não existe ainda. Matar o peru de véspera lá, por que eu vou me preocupar com isso? Por que eu vou me travar agora se isso não existe, não é realidade ainda? Então, sim, quando o problema for problema, aí a gente lida com ele. Enquanto ele não é problema, ele não é problema, ele não existe ainda. Calma, coração. Sofrer de véspera só dá ansiedade. Exatamente. Entrando na parte de finanças, a gente já falou de 3, entrando no quarto ponto. Nessa parte de finanças, como é que é esse dia a dia como é que cobra, como é que faz isso, como é que é esse mundo? Depois eu entro um pouquinho para falar como é que eu resolveria, mas como é que é esse mundo? Assim? Será que você tem uma dica assim, de como é que seria a resolução disso? Não sei, o que mundo é esse assim, que o arquiteto vive da parte de finanças, assim, financeira? Tá, eu vou trazer um ponto, já pensando aqui logo na solução, que talvez assim você possa trazer para a gente. O arquiteto, ele precisa ter vários papéis. O arquiteto é empreendedor, né? Ele tem que ter vários papéis. E o papel mais importante, ao meu ver, é o do atendimento, de acolher aquele cliente e se conectar com esse cliente para entender tudo o que ele precisa de projeto e transformar isso em projeto depois. Então, tudo se mistura, né? É atendimento, mas é o projeto, que é o produto que eu estou vendendo. Ao mesmo tempo que eu tenho que ser essa pessoa acolhida, querida, que conecta super emocionalmente com esse cliente, eu tenho que ser a figura que cobra esse cliente. E aí muita gente fica travada, fica com vergonha, com medinho de cobrar, e não digo nem cobrar uma dívida, cobrar, tipo, dia 10 é o vencimento da nossa parcela. E essa questão toda do pagamento, quando a gente não tem tranquilidade para lidar com isso, aí entram esses medinhos. Ai, meu Deus, parece que eu só estou trabalhando para ganhar dinheiro, umas coisas meio loucas, assim. Mas então a pessoa fica travada, não consegue, tem vergonha daquilo. Então, assim, tipo, um dos grandes problemas é essa diversidade de papéis que o arquiteto tem que ter, da cobrança, mas também tem muita questão administrativa de escritório, de entradas e saídas de pagamentos, de equipe também, entender, né, quando que eu posso ter equipe, o que ter uma equipe significa no meu preço, no meu custo, o que isso significa na minha rotina, porque quando a gente tem equipe, a rotina muda bastante também, não é só a questão do custo. Muita gente fixa só no custo, né? Se eu contratar essa pessoa, eu vou ampliar meu custo em tantos reais. Mas qual o impacto disso na produtividade? Qual o impacto disso na capacidade de projetos? Qual o impacto disso na rotina ali do arquiteto, no sócio da empresa? Então, tem muita coisa a ser trabalhada nessa questão de equipe. Mas, enfim, acho que eu peguei os pontos principais, assim, dessa questão. A parte financeira, assim, a gente acaba... Sempre é importante, né, para poder estar olhando, vendo o que está acontecendo, só que muitas vezes as pessoas dão como última prioridade, né? Tipo, não, eu tenho que entregar o melhor produto possível. Tudo bem, eu acho certo. Eu acho que a primeira importância é essa. Mas você não receber daquele cliente, você entregou um produto de graça, né? Então, pô, o custo, o valor que aquilo gerou para o cliente foi de graça? Não foi, então ele gerou valor. Uhum. E muitas vezes organizar a casa te deixa mais tranquilo até para poder Sim, e entregar aí um produto também, melhor, né? Acho que tem a importância do começar certo. Quando a gente tem já uma empresa de 2, 3, 5, 8 anos bagunçada, arrumar essa casa, arrumar essas finanças, tem uma dificuldade.
Agora, começar desde o comecinho ali, entendendo que essa fatia vai para lá, essa fatia vai para cá, isso aqui eu vou reinvestir, isso aqui eu vou pegar para mim, isso aqui vai não sei o quê. Quando isso acontecer, então eu mudo a faixa de qualquer coisa. Se eu tenho essa estrutura e sou jovem, é mais fácil. Você tem menos responsabilidades presas naquele mesmo negócio, né? Com certeza. Eu me lembro, isso me faz lembrar muito no início quando eu comecei a empreender lá atrás. Eu sou um jovem de 30 anos, então eu comecei a empreender com 23, 22, 23. Então tem 8 anos isso, então eu começo a lembrar, tipo, cara, como que foi, como era muito mais simples o financeiro daquela época, porque não tinha muitas coisas presas a mim, né? Então, claro, se eu tivesse ficado sem grana daqui 3 meses, tava ok, assim, não me matava, tinha o dinheiro guardado, mas era ruim e tal. Eram aqueles perrengues iniciais de empreendedorismo, né? Tipo, você pega todos aqueles chavões de empreendedorismo, tudo lá, cara. Nenhum faz tão sentido quando você começa a empreender e escuta eles e fala assim, nossa, eu tô sofrendo isso realmente agora, assim. Então, esses primeiros passos do empreender ali, que a gente está falando um pouco do arquiteto, eu vou trazer um pouco para mim, tipo, de consultoria, muito mais área financeira, é muito parecido. Assim, é um mundo que é muito incerto. Assim, você quer tentar planejar o próximo dia. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, não sei qual vai ser a reação do meu cliente amanhã. Então, eu trabalhava no início com construção de planejamento financeiro para as empresas. Então, eu pegava empresa lá trabalhei muito com clínicas, essas coisas. Você vai pegar com a clínica, tem que organizar o planejamento financeiro dela. E o empreendedor tem uma visão completamente diferente, que é como o cliente está contratando vocês, né? Tipo, o empreendedor tem uma visão diferente do que eu sobre o negócio dele. Então eu vou falar, mas eu entendo que isso daqui vai ser melhor para você, quando esses pontos estão me mostrando esse planejamento que você tem para a empresa. Daí eu mostrava o replanejamento feito, e às vezes era tipo completamente oposto do que ele queria, e a culpa era minha, de fato, sim, porque eu não tinha entendido do que ele queria, mas era também o cliente não sabe comunicar tão bem, né? Então o ponto que você vai aprendendo no dia a dia Sim, aí que eu digo também da questão do atendimento é a parte mais importante. Eu tenho que comunicar, eu tenho que conectar muito bem com o cliente para entender as entrelinhas. Porque às vezes eu falo que quero uma coisa, mas é porque eu não sei expressar, porque eu não domino aquele. Eu estou contratando alguém para me ajudar. Se eu soubesse, eu não estava contratando. Então, atendimento é das coisas mais importantes para mim numa empresa. Essas dores ali que eu vendo você falar, assim, eu comecei a lembrar muito do como foi lá no início, assim. Hoje, assim, depois de quase 80 projetos rodando, o Manda com 2 anos, no Manda a gente tem 80 clientes, então se eu for somar os 80 projetos mais o Manda com 80 clientes, tá falando de 160 projetos que já passaram aqui pela gente, você vai olhar, cara, já entendi como é que funciona, mas isso aqui tem 10 anos, 8, 10 anos de experiência fazendo o que eu tô fazendo, é outra coisa. Lá no início, os erros que eu Sim, cometi lá no início, hoje eu olho assim e falei, nossa senhora, como é que eu fiz isso? Mas a coisa só a experiência entrega, né? sim, né? A juventude ela é gasta com os jovens. É triste, né? A gente tem que definir muita coisa importante na nossa vida quando a gente é tonto, quando a gente não sabe o que está fazendo. Mas é justamente isso que nos traz, né, para um período mais maduro. E com certeza daqui a 10 anos a gente vai estar se achando muito jovem aqui nessa época. Nossa, eu era tonta lá em 2021. Tem uma coisa legal que eu mantenho a primeira proposta comercial que eu enviei pela consultoria. Ela tem uma pasta específica no meu Drive. Então, Olha tipo, só. até hoje, quando eu começo a falar com o pessoal do comercial aqui da empresa, tipo o seu cartão, que você fala, eu mostro a primeira proposta comercial que a gente enviou. Eu mostro hoje que como ela era feia, mau gosto, design ruim. Hoje a gente é mega minimalista, a gente gosta das coisas super minimalistas. Eu mostrei a apresentação esses dias pro time comercial, ele olhou e falou, cara, foi você mesmo que fez? Eu falei, foi. Naquela época eu não entendia muito de design, assim, né? Tipo, do design de proposta, que é uma coisa que é super importante, mas acho que vale a pena uma conversa só sobre isso, que é só Sim, design isso. de Olha só. proposta. Essa questão do design de proposta, ela está super alinhada com o pitch de venda, que está super alinhada com aquela percepção de valor que tu me perguntou agora há pouco, né? Então vamos lá, se eu tenho uma proposta burocrática ali de Word, com um monte de palavras que o cliente não entende, que não são da realidade dele, e eu faço uma apresentação make trash, faço né, minha fala ali não é das melhores, eu transmito um valor. Agora, você tem um PowerPoint
com imagens, uma coisa bem visual, com os pontos importantes destacados, com as coisas... Enfim, se eu faço uma apresentação nesse nível, eu já tenho outra percepção de valor. Se eu faço uma apresentação, né, a minha fala ali super alinhada com aquilo, conectando com o cliente, entendendo o perfil dele também, entendendo se ele é mais técnico, se ele é mais executor, se ele é mais comunicativo, eu vou dosando para conectar com ele. A intenção é sempre conexão. Então, eu vou dosando. A minha percepção de valor é outra. Estou aqui no meu ambiente, estou recebendo ele com um cafezinho, com um bolinho, com uma espumante, é uma percepção de valor. Estou recebendo ele num café da minha cidade, outra percepção de valor. Estou enviando por WhatsApp, é outra percepção de valor. Tem coisas que você só vai aprender, acho que tomando a primeira porrada, né? Que essa é a parte legal do processo. Tem um livro super, super importante para quem empreende modelos escaláveis, que é o 0 a 1. Então, tipo, o 0 a 1 é tipo, cara, como é que você sai do zero e para construir alguma coisa que não é nem 100 ainda, é só do 0 a 1. Tipo, como é que você sai do zero? E aí, um dos pontos que é mais tocado em várias formas é como é que você tem que testar rápido, fácil e barato. Então, quando você manda proposta, você tem 3 caras ali, testa 3 diferentes, vê qual que deu certo, qual foi a melhor recepção, vida que segue, vai seguindo. Então, sim, acho né? que... Isso eu falo muito também para os clientes, porque a gente só vai saber mesmo na prática, no jogo, fazendo. Então, a gente pode aqui, teoricamente, na sessão, pensar num mundo de Alice, que tudo vai ser maravilhoso, o pai vai fazer e tal, né? Chega lá, a pessoa se depara com outra realidade. Porque o mercado, porque a cultura da sociedade, porque a forma como ela se sente segura, não, isso é super importante, né? Eu posso ter todas as técnicas na mão, eu posso ter todo o meu entorno aqui me empurrando, se eu estou insegura sobre aquilo, vai dar ruim. Então, a gente tem vários fatores ali. O que eu sempre incentivo? Testa desse jeito. Como é que você se sentiu? Como é que foi a abordagem do cliente? O que aconteceu? Não se sentiu legal? Vamos testar de outro jeito. E assim, a gente vai construindo a própria percepção de como eu me sinto à vontade fazendo isso, como é que funciona dentro dessa proposta que eu estou vendendo, desse produto que eu estou vendendo, enfim, do mercado, né, em si, do que eu estou fazendo. Então, aí que entra a parte que eu acho, né, voltando lá para o primeiro ponto, que é entender como as minhas características combinam com isso, que é a parte de autoconhecimento e saber, olha, eu tenho mais dificuldade aqui, eu tenho esse pontos fortes que eu tenho que destacar, e isso, né, só o autoconhecimento nos traz. Isso daí é só o dia a dia resolve e com apoio, assim, tem que ter rede de apoio, tem que ter como vai buscar as pessoas, buscar experiência, tudo isso é super legal. Lu, a gente passou por vários pontos bem superficiais ainda aqui no Faz a Conta. Esse Cada um daqui deles a gente pode passar 8 horas falando, né? E é exatamente isso que a gente tem que entrar para falar, porque a ideia é justamente a gente criar. Esse daqui é só o primeiro ponto, levantar a bola e agora usar os grupos de WhatsApp que a gente tem para entrar, para a gente conversar mais, mas a gente conseguir criar conteúdos mais densos que as pessoas que estão vendo a gente aqui, consigam aplicar na vida real delas ali, para realmente virar um grande escritório, um escritório super famoso e que tenha várias premiações, que cative cada vez seus clientes mais para eles virarem fãs, não só clientes. Né? E que isso seja dentro do bem-estar do arquiteto. Porque só ser o estrelado só tem valor se a pessoa está se sentindo bem com aquilo. Exatamente. Mas como é que vai funcionar esse quadro aqui, esse programa, nas Como é que próximas vai semanas? funcionar? Então, agora, a partir de agora, semanalmente, lançaremos vídeos desse bate-papo aqui entre eu e o Zé, cada semana com um assunto diferente, sempre nessa história aí de arquitetura, ter uma empresa de arquitetura, financeiro, administrativo, como é que eu faço com tudo isso? Zé vai entrar com essa parte de apoio técnico, contábil, financeiro, que é algo que a gente tem muita dificuldade. Sempre digo para os meus clientes que quando eu comecei a fazer o meu trabalho, eu queria ter as respostas contábeis para eles, do tipo, para abrir uma empresa você vai fazer esse item aqui, vai ser a alíquota X e e é isso, ó, receita de bolo, vai. E é impossível, porque é um mundo à parte, e é um mundo que arquitetos não conseguem dominar, não conseguem entender. Então, o Zé vai entrar com todo o seu expertise sobre isso, nos auxiliando. Eu entro com essa parte mais comportamental, mais do dia a dia dos arquitetos, mais, enfim, dessa vivência, né? São
acho que 11 anos desde que eu me formei, trabalhei em arquitetura, trabalho com esse trabalho de consultoria agora. Uma galera já passou por aqui, então tem bastante conteúdo prático e vivências também de arquitetura. A gente vai lançar esse vídeo aqui no YouTube semanalmente, mas também teremos frames ali pelo Instagram, pelo WhatsApp, para quem se inscrever no link que estará na descrição aqui deste vídeo. É isso aí, não pode esquecer de entrar no grupo, porque o grupo vai ser super legal, não só para a gente ter uns debates, conversar um pouco mais sobre o que vai, como foi o tema da semana, até propor o tema da semana seguinte, como a gente vai gravar uma vez por semana, então o tema que a gente conversar durante a semana no grupo vai ser efetivamente o vídeo ali, o mais profundo, ou uma ideia de vídeo para a próxima semana que a gente conversar no grupo. Outro ponto interessante é que eu fiquei sabendo que vai rolar algumas promoções exclusivas dentro do grupo. Será Confere que aí. vai, Zé? Não sei, será? Ó, fiquei sabendo que tem uma rede de amigos nossos aqui e tanta gente também vai conseguir colocar alguns descontos, algumas promoções, até mesmo produto que a gente nem existe hoje ainda. Pode ser que a gente crie alguma coisa que faça sentido para todo mundo, então a gente quer muita. O pessoal engaje bem no grupo ali para a gente até entender que vai fazer sentido para todo mundo que estiver Isso ali. aí, Zé, isso aí. A Ó, ideia é que a gente tenha, assim, condições facilitadas aqui, tenha algum tipo de promoção, porque a gente está criando agora essa história aqui e vocês são, obviamente, parte fundamental disso tudo. Se não fossem vocês, nossos seguidores, como é que chama, telespectadores? Se não forem bota, vocês, não sei, bota né, pessoas sem que estão vocês, vendo os vídeos, porque não sei mais o nome que dá para essa, eu não essa sei, geração millennium tem nomes diferentes. a gente está velho, Zé. Mas, enfim, isso tudo é feito para vocês. Claro que a gente pode ficar batendo papo aqui a vida inteira, mas a ideia é a gente ajudar vocês a solucionarem pequenos problemas, pequenas crises, abrir os olhos para muita coisa que ainda não é problema, está começando a ser. Abrir os olhos para que vocês, antes do problema grande ali existindo, né, começar a pensar: será que eu não deveria ter uma empresa? O que será que eu preciso para fazer isso? Essas questões de especificação, mas enfim, tô totalmente no abismo aqui, no escuro, não sei o que fazer. E se a gente, enfim, se prestar atenção aqui, consegue pegar várias coisas Que que a gente vai. ferramenta usar. Então, uma coisa que você legais no próximo vai trazer algumas ferramentas, vai trazer um tema, traz ferramenta, traz aplicação, traz mais a vida, o dia a dia, assim, a vida real, que por enquanto a gente foi mais superficial, um pouco mais. Pode ser assim, pode ser assado. Depois a gente vai trazer exemplos de vida real, a gente pode trazer alguém para participar aqui, para falar um pouco da vida dela, ou até mesmo os experts para poder falar tributário. Eu entendo bastante tributário, mas eu posso trazer um tributário. A gente pode trazer um tributário para falar sobre a vida tributária do arquiteto. A gente pode falar um pouco sobre como é que eu faço para modernizar minhas ferramentas para fazer o melhor design, como é que a gente pode pensar de várias formas de trazer pessoas aqui para também trazer informação nova e conteúdo mais de relevância. Então, não deixe de falar, tipo, queria saber mais sobre isso, queria mais ferramenta tal, queria entender melhor como é que é esse mercado do Rio Grande do Sul, como é que é esse mercado de São Paulo, Vitória, Espírito Santo, qual que é o mercado. Então, temas super abertos. Semana que vem tem mais. E entra no grupo aí do WhatsApp para a gente conversar bastante. Isso aí, valeu, gente. Obrigada.